revisa hoje. Semana que vem, tira as últimas dúvidas, se tiverem. E aí estamos prontos para a prova. Porque a gente faz a revisão hoje, eu passei, tem um documento no eClass, mas tem um outro aqui. E aí, vocês fazem nele, tira todas as dúvidas, vê o que precisou, o que faltou. E aí, na semana que vem, a gente tira as últimas dúvidas, acabamos. Tchau, obrigado. Bom, para fazer a prova, vocês farão passado simples e passado contínuo. Primeiro, o passado simples foi na unidade 1. Nós vimos lá e fizemos, todas as atividades foram envoltas, giraram em torno do passado simples. E aí também tem algumas profissões lá. Mas profissões são vocabulário. Então não tem gramática. Né? Então, a gramática lá é passado simples. Profissões não tem gramática, beleza. Passado, depois na segunda, passado contínuo, que foi esse agora que nós terminamos. Então, nós vamos fazer essas duas revisões aqui para terminarmos. Partindo disso, já devem saber, devem lembrar. Passado simples, vocês têm duas fontes. Ou é ED, ou é lista. E como eu disse, arrumem a lista de vocês para a prova. Vocês precisam usar na prova. Devem usar a lista na prova. Então, arrumem a lista para vocês usarem na prova. Beleza? Partindo para isso, aqui está. Não tem esse texto lá no eClass, tá? Não adianta procurar, tá aqui. No seu caderno aí, apenas coloque os verbos do passado. Achem aqui nesse texto os verbos do passado. Não é para você copiar nada, fazer nada. Você acha eles. Aí você copia no seu caderno aí. Então, por exemplo, aqui, ó. Read the story, underline the past simple. Leia a história, sublinhe ou marque, circule os verbos no passado simples. Pronto, só isso. Ó, yesterday Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for an accounting job. Debbie graduated university 3 months ago. Então, no primeiro parágrafo, tem esses verbos. Você tem aí 1 minutinho, 2 minutinhos para achar todos os verbos no passado dessa história. Só lembrando a diquinha, se ele é irregular, ele está naquela lista. Então, todo verbo irregular está naquela lista. Mas se ele for regular, ele vai terminar com algum tipo de ED. Então, vai ser ED, ou IED, ou só D, ou uma consoante D. Então, acha lá. Todos os verbos aí, regular e irregular. Bom, então, parágrafo 2, o primeiro já está ali, tá? Os verbos são went, was e graduated. No parágrafo 2, eu tenho was, woke up, left,
waited, was novamente, was repetindo, did not, o negativo, e o verbo want, didn't want, tried, was novamente. Então, esses são os verbos do passado que nós marcamos ou circulamos no texto. Para quem acabou de chegar aí, todos esses verbos que estão sendo marcados aqui, copie num caderno para você me mandar depois. Porque eu não tenho esse documento no eClass e você precisa me mandar esse documento depois como prova da atividade. Então, só achar os verbos de passado. Lembrando, ou é ED, porque ele é regular, ou é da lista. Então, e aqui tem, ó, didn't, que é o negativo, a grande maioria da lista, mas tem, ó, tried, que é da lista, que é o ED, waited, é o ED, graduated, então, tem todos os tipos de verbos nessa historinha aqui. Chegando no parágrafo 3, já começa com o ED, ó, the bus arrived, was novamente, porque o verbo to be repete muito. The bus was. There were, agora o plural, was, were. Arrived novamente. Então, ó, arrived, was, were, arrived. Esse foi o parágrafo 3. Todos os verbos de passado simples. No parágrafo 4, ou no quarto parágrafo, Debbie ran, entered, saw, said, was, took, stopped. Então aí, ó, tem vários. Ran, saw, said, was, took for the regular, irregular, stopped, regular verb. Aí na frase, na pergunta aqui da Debbie, when Debbie arrived, it was. Na outra resposta, said, checked, and replied. E aí, aqui no finalzinho, Debbie checked, it was true, she was the wrong day. Então, nessa historinha, relembrando, revisando, como eu disse, ou os verbos têm ED, mas não é um ED simples, pode ser stopped com 2 P's, porque tem consoante, vogal, consoante. Cried. Ou reply, eu vou até colocar o que está ali. Replied. Replied. Worked. Ou moved. Então, eu posso ter esses tipos de verbos com ED. Ele pode dobrar por causa da consoante, vogal, consoante. Então, é CVC, ele dobra. Com Y, cortou o Y e colocou IED. ED normal ou só o D, porque já termina com E. Esses são os tipos de ED. O irregular é da lista, então não tem como. Você vai ter que achar na lista todos para completar. E lembrem-se, vocês precisam da lista para fazer a prova. Arrumem a sua lista para fazer a prova, porque ela é como eu disse até a aula passada, o exemplo. É como a tabela periódica. Você pode usar na prova, você deve usar na prova. E é a lista. Todo negativo é didn't, todo, did not, ou só didn't ajunta ele. Didn't. E a pergunta did. Então, esse é o passado simples. Aqui era para achar os verbos.
Porque no próximo exercício, você vai completar o verbo, não achar mais. Eu deixei poucos aqui, porque, como você viu antes, é só completar aqui. Então, aqui eu tenho, ó, alguns positivos aqui em cima, negativo aqui embaixo, ou pergunta. Por exemplo, a ideia, a dica que eu dou é procure tudo na lista. Se não achar na lista, coloque ED. Mas se você for procurar na lista lá, spend, por exemplo, você vai achar spent. E pronto, completou, acabou, pronto. Então, completa aí essa tabelinha, completa no seu caderno os verbos no passado aí para você me mandar depois. E eu já não vou completar mais, eu só vou lê-los e se você não fez, não, você vai ter que se virar aí. Chega de dar resposta. Então, corre lá, completa aí. Daqui a pouco, daqui a 1 minuto, eu volto para a gente corrigir o que você fez. Beleza? Rapidinho. Mais 1 minutinho e nós já vamos corrigir, hein?
Bom, como eu disse, então vamos corrigir. Se aqui eu estou dizendo it, você olhou na tabelinha lá, it was. Cuidado com was, por was ou were, porque esse, no caso, singular was, were plural. Se é it, singular. Travel, você não vai achar na tabela, então, traveled. Visit, você também não vai achar na tabela, então, visited. O go tem, então, vira go, went. O learned não tem, então é learned, com ed. Agora, ó, we é plural, então we were. It was, we were. Negativo. Se é negativo, eu tenho que colocar didn't. Então, it didn't rain. Normal, didn't rain. We, só, está na tabela. E se é pergunta, did you spend? Did you spend? Então, esse é o passado simples. Lembrando, passado simples ou é ed ou é lista. Negativo é didn't e a pergunta did. Isso é metade da prova de vocês. O passado contínuo, deixa eu limpar isso ali. O passado contínuo é a segunda metade da lista de vocês. E aí eu já não tenho mais ed e lista. Eu tenho wasing e wereing. Por exemplo, Peter. Se é o Peter, eu sei que é o was. Vou até diminuir isso aqui, que está muito grande essa letra. Was. E o verbo work vai virar working. Então, tudo aqui eu tenho was, ing, were, ing. The children were playing. Então, aqui todos eles. Acho que eu vou dar um espaço, que isso aqui tá feio aqui. Tá meio estranho. Pelo menos para ficar mais organizado, senão fica feio pra caramba. Pronto. The children were playing. Então, tudo aqui ou vai was, ou vai were, mais o verbo com ing. Wasing, wereing, porque essa é a base do passado contínuo. Só lembrando, para eu usar was, eu tenho que ter essas pessoas. I, he, she, it. Essas 4 pessoas usam was. Para usar o were, eu preciso ter we, you e they. Essas 3 pessoas eu uso were. E é só isso. Quando você achou essas pessoas na frase, você acabou com todos os seus problemas, porque não tem como eu misturar mais. Was com essas, were com essas, e pronto. E tudo com ing para todo mundo. Então, se eu estou dizendo que sou eu aqui, ó, I was watching. We were enjoying. The girls were waiting. Porque é plural. They were. Cuidado com o swim, que é consoante, vogal, consoante. Então, 2 M's. They were swimming. O plano é exatamente igual. We were planning. Consoante, vogal, consoante. Dobra a consoante. The children were hitting. Consoante, vogal, consoante. Dobra a consoante. She was knitting. My parents, plural, então, were reading. Dana was helping. Eu vou só colocar isso aqui no negativo, só para dar um... Ah, não, tem negativo aqui embaixo, pode deixar. Então, aqui, ó, she was cleaning. The girls were lying. Cuidado com lie, que é IE, então troca o IE por Y.
The girls were lying. Troca o IE por Y, coloca NG. The sun was shining. My parents were dancing. Tim and Samuel were running. Was, were, ING. Was, were, ING. O negativo não foge disso porque a única diferença em vez de was, were é wasn't e weren't. Só isso. Então, she ou he wasn't singing. We weren't waiting. Então, veja, onde era was, vira wasn't. Onde era were, vira weren't. A mesma regra. E o ING, a mesmíssima regra, não muda em nada. Então, ó, he wasn't singing at the concert last week. We weren't waiting for her yesterday. They weren't practicing for their guitar lesson. Daniel wasn't reading the book. I wasn't cleaning my car last weekend. Então, wasn't, weren't. E a única diferença deles para a pergunta é inverter. Se fosse positivo, eu colocaria were you doing? Mas como é pergunta, inverte. Então, coloca na ordem. What were you doing last weekend? Oops. Pronto. What were you doing last weekend? Não precisa nem desse pontinho. Você vai achar a ordem dessas frases para colocar. Mas lembre-se, were you em vez de were. Então mudou, inverteu para virar pergunta. A segunda, how long was he staying in Montreal? Quer dizer, só mais essa. How long was he staying in Montreal? How long was he staying in Montreal? E aí, a terceira, were they having dinner together? Were they having dinner together? Where were the boys playing football? Where were the boys playing football? Was your sister studying for the test? Was your sister studying for the test? Então, isso é o passado contínuo. Se pega essa regra aqui, está faltando qualquer verbo com ing. Play, in. Aí pode ser um monte deles, qualquer verbo. Playing, swimming, going, liking, dancing, speaking. Flying e blá, 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 blá. Qualquer outro verbo. Lembre-se, passado contínuo não existe sem was, ing, were, ing, was, ing, were, ing. Quando é negativo, wasn't, weren't, mas continua o ing. E quando é pergunta, eu vou inverter e pronto. Isso é a base da prova de vocês. Também lembrando, pode ser que caia profissões. Então, no livro de vocês tem 10 profissões lá. Estude algumas delas para saber. E isso é a prova de vocês. Isso será a prova. Então, me mandem. Vocês me devem. Não me devem livro, nada hoje. Não, hoje vocês não devem nada. Vocês me devem para a aula de quarta-feira. Me devem esses documentos, essas 3 respostas. Deixa eu limpar isso aqui. Vocês me devem a resposta desse aqui e desse aqui, essas 3 respostas. E me devem um documento que está no eClass.
mandem ele lá para mim e mandem essa resposta do caderno aqui, foto do caderno disso aqui para mim. Pronto. Essa é a revisão. Façam, tirem todas as dúvidas, porque aí na semana que vem, qualquer dúvida que sobrar, a gente termina para fazer a prova. Eu vou